Saiu aqueles pedidos e agora tá saindo 140 salgados aqui no iFood. Aí eu tô fritando e Rafael tá arrumando. Ó, gente, que eu acabei de entregar aqui. Rafael foi lá entregar pro motoboy. Foram 140, né? Eles pediram. Na minha loja não tem a opção da pessoa escolher o sabor exatamente qual que ela quer. Tem lá os combos montados, vários tipos de sabores, tem as porções separadas. E ele faz lá o combo, ele escolhe lá do jeito que ele quiser. Eu prefiro dessa forma porque, por exemplo, se eu precisar pausar por algum motivo esse item aqui, eu pauso por conta de algum salgado, ok, eu pauso e não afeta muito, ou eu sei exatamente qual salgado que eu tenho no estoque. Enfim, eu prefiro dessa forma, eu acho que é mais prático também para o cliente só vir aqui qual o combo que tem e ele vai lá e faz a escolha, esse combo me interessa. Enfim, eu acho assim mais legal e assim eu faço, né? Aí, a Rafael foi lá entregar, a gente entregou aqui em 30 minutinhos. Gente, eu vou postar aqui alguma parte do vídeo, né, que eu já postei do Kibe, mas vou postar novamente porque o áudio do último vídeo ficou muito ruim, né, as crianças estavam falando no fundo, enfim. Aí eu vou postar aqui só para vocês, caso vocês não tenham conseguido compreender. Se você não compreender alguma parte, você se fala aqui se você tem alguma dúvida. Enfim, aí eu coloquei essa parte aí da massa, essa cuba onde coloca a massa, só para poder dar a base para a gente colocar o funil. E aí a gente enrosca muito bem essa parte do funil para ela não soltar durante a produção. Então você aperta bem firme aí, certo? E aí depois de colocar, você já sabe fazer essa montagem, né? Todo mundo já sabe, creio eu. Que é só colocar o parafuso e apertar os dois juntos para não correr o risco de vazar a massa. Mas como a gente não tem massa, enfim, mas você aperta direitinho aí os parafusos e aí vai dar tudo certo. E, gente, eu esqueci de colocar o bico durante o que eu tava fazendo, eu esqueci de colocar o bico. Depois que eu finalizei a montagem, eu percebi que faltou o bico, aí vou colocar o bico 3 de recheio. A gente utiliza aqui o bico 3 de recheio, que é pra ele ficar gordinho e chegar na gramatura sem precisar ficar aquela coisa enorme, tá? Então a gente faz isso. E aqui os moldes, né? De corte, a gente coloca aqui os moldes de bolinha. Antes a gente utilizou o de coxinha, também deu certo. Nem lembro mais, tem tanto tempo que a gente fez com molde de coxinha e se adaptou a fazer o de bolinha, que eu nem lembro mais como é que fica. Aí eu coloco os moldes de bolinha. E para fazer o quibe é bem muito fácil, não suja tanta peça, gente. Eu amo fazer o quibe, os churros também. É muito fácil mesmo. Aí a gente coloca os moldes de bolinha e tampa com a outra parte, né, desse molde, coloca os parafusos e se tivesse, né, aqui a gente não precisa colocar as roscas porque não vai passar massa, a rosca é para poder ajustar a parede de massa, então a gente não tem parede de massa, não precisa colocar rosca nenhuma, não precisa colocar o bico de massa, só precisa realmente colocar o bico de recheio, que eu esqueci aqui durante o vídeo, e eu vou lembrar logo em seguida, que eu havia esquecido. E aí a gente parafusa o motor, claro, né, do funil. Eu esqueci daí de parafusar o parafuso para segurar o funil. Enfim, eu tava fazendo com muita pressa porque eu tinha que levar as crianças na festinha e eu queria finalizar logo para não atrasar a festinha delas, né? Enfim, eu tinha dois pedidos para entregar o quibe. Aí eu tava tentando fazer com muita pressa e eu queria gravar para vocês. Gente, dois sentidos não há família. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra, ou você faz sem pressa, ou você vai fazer errado. Então, ou você tem que fazer de novo. É justamente o que eu estou fazendo aqui. Tendo que fazer de novo, porque fiz muita coisa errada, né? Tinha que. Tava com pressa, tinha criança gritando e eu ignorei completamente. Enfim, eu tava com pressa para poder entregar, eu tava com pressa porque eu queria sair, e eu tinha que fazer. Enfim, gente, foi uma sequência né? Mas não tem problema, porque isso a gente aprende. E aí, como vocês viram, né? Tinha esquecido de colocar o bico. A pressa é inimiga completamente da perfeição. Mas não tem problema, porque tudo é aprendizado, meu amor. E aí, após fazer a montagem da máquina completa, é só colocar o quibe, né? A massa de quibe, e fazer aquele mesmo alinhamento, né? Coloca a massa de quibe para ela ir descendo, é bem rápido, tá vendo? Aí eu acho o quibe muito fácil, meu Deus do céu, muito fácil mesmo. E a gente aqui utiliza o botão parada para conseguir dar a gramatura dele. A gente já fez sem botão parada, mas é tão mínimo assim o tamanho,
o molde que a gente coloca do botão parada, o parâmetro que a gente coloca do botão parada, que nem sei se faz tanta diferença assim. Mas a gente aqui achou que fica melhor dessa forma. E aí logo em seguida eu mostrei para vocês o parâmetro, depois eu tive que mudar esse parâmetro que eu coloquei, então eu aumentei um pouquinho a velocidade do molde, que é a velocidade de corte, certo? Porque os primeiros saiu a 20 gramas, mas só que aí os demais, depois desses que saiu dos primeiros, como a gente estava fazendo uma pressãozinha, estava saindo maior. Então, quando tá maior o salgado, o que é que você vai fazer? Aumentar a velocidade do molde, que ele vai cortar mais rápido e deixar o salgado um pouco menor. Aí, quando o salgado está muito pequeno, você vai fazer o quê? Diminuir a velocidade do molde de corte, que ele vai diminuir a velocidade e vai cortar o salgado um pouco maior. Enfim, aí a gente vai ajudando a máquina, né? Porque é uma massa mais pesadinha. Então, e a gente tá passando pelo lugar que não foi feita. Então, mas eu acho que fica muito melhor passar pela parte do recheio do que parte da massa. Eu acho que a máquina força muito mais a máquina passar o quibe pela massa, mas enfim, né? E aí, como eu já falei aqui, se vocês quiserem colocar o recheio, né? Se vocês fizerem quibe recheado, vocês podem fazer com massa base, que eu acredito que seja uma melhor opção para para o quibe não abrir. Então, se vocês tiverem dificuldade em fazer o quibe recheado, fica a dica, né? Vocês utilizam massa base, porque aí não vai interferir tanto no sabor. Eu aqui já fiz com massa base e não gostei porque interferiu demais no final, sabe? Fica aquele gosto aquele coisa de, fica aquela coisa de massa crua, sabe? Como se o quibe tivesse cru por dentro. Então, é, eu prefiro fazer dessa forma, fazer o quibe tradicional. Como eu não coloco nada dentro do quibe, então esse aspecto de cru me deixava muito incomodada. E aí eu preferi fazer assim. E super dá certo passar, não desmancha. A questão do quibe não desmanchar é você não colocar muito, é você fazer um óleo sempre fresco, é você hidratar bem, é você hidratar na quantidade correta e salvar muito bem. Esses são os 4 pontos importantes, né? Salvar muito bem, hidratar a quantidade de água correta, não deixar muito no tempo no óleo e nem deixar com muita quantidade, ou não deixar com óleo que tenha muito tempo já, né? E não deixar com muito salgado, muitos quibes, para fritar com muitos quibes. Aqui eu frito no máximo uns 15 quibes, uns 10 quibes, enfim, né? Dependendo aí do como está a situação do óleo, eu diminuo a quantidade de quibe que eu coloco, né? Pra fritar ali junto. Porque justamente se você colocar muitos, ele vai acabar desmanchando. Então você tem que colocar uma quantidade menor. Você tem que se atentar quando está colocando quantidade menor, você tem que se atentar em não colocar em um óleo que já está saturado, enfim, né? Uma variação de 1 grama de algum desses aqui, ó. Tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Não, 20, 40, 60, 80, 100. Deveria ter 100. Então, algum desses aqui tá com uma variação de 1 grama a menos. Tá vendo? Ó. Enfim, né, gente? Vamos lá continuar nossa produção. Aí, já vou mostrar o molde aqui pra vocês. Aproveitar. Opa, tá tudo sujando porque, né? Tô mexendo aqui e fazendo, ó. O botão parada tá. Por isso que eu falei, não tá no 1 exatamente. Tá quase no 1. Massa no 0, recheio, botei no 2,5 aqui. O molde tá no 1 e pouquinho. Mas aí vai variando, então pode ser que vai variar aqui no recheio, no botão parado, enfim. Aí vai ficando assim, lindo, perfeito, maravilhoso. Gente, saindo aqui a encomendinha, são um pouco salgados, aí teve que botar na tampa, né? Porque não tem essa. Ela pediu um salgado diferente, que é pastel de forno, e eu não faço, então não tenho no costume de fazer botar, né, uma caixa pra esse tamanho aqui de salgado, aí ficou assim, né? Eu botei na tampa, ela vai pro outro lado, então ela vai só atravessar a rua, não tem problema. Estou saindo aqui uma porção, aí eu vou colocar aqui no craft, porque é pra levar. Aí eu coloco assim dentro do isoporzinho. E como são só 10, eu boto na H1. Gente, aí eu tava gravando algumas coisas como tava muito usada. Eu agora estou passando por cima o áudio, né? Tô narrando aqui. E não consegui gravar todos os pedidos que saiu, porque, gente, eu tava com pressa no sábado, no domingo também tava bastante encomenda. Então, eu queria entregar e queria descansar, porque o sábado foi puxado.
Mas enfim, né? Consegui gravar o máximo que eu pude pra passar pra vocês. E olha só como fica muito lindo e organizado na forminha. Meu Deus, que coisa mais linda, né? E a gente, tô apaixonada mesmo. Eu acho que eu vou aderir a essas forminhas, certo? Porque fica muito perfeita. Eu vim aqui só para finalizar esse vídeo. Eu coloquei algumas partes do vídeo anterior aqui, né? Para eu conseguir explicar algumas coisinhas que talvez não tenham ficado tão bem compreendidas no primeiro vídeo, porque eu entendo, né? Que vocês estavam falando, é porque as crianças estão fazendo barulho ao fundo. Gente, essa é a realidade, sabe? É a minha realidade aqui. Eu trabalho em casa, trabalho com minhas crianças, enfim. Mas eu vou tentar, sempre que eu for gravar o vídeo, falar com elas, ô meninas, igual eu fiz agora. Como eu acabei de falar com elas, né, pra elas ficarem lá um pouquinho, ali no quarto, e fechar a porta pra elas não ficarem gritando, só pra eu poder gravar aqui essa partezinha que eu tô explicando, enfim, né. Também vou tentar utilizar mais o meu microfone, mas só que o meu microfone, ele não tem uma qualidade excelente, porque... Ai, meu Deus, desculpa. Ele não tem uma qualidade excelente, porque ele consegue conter ruídos externos de música, de sons, mas da voz da pessoa, de uma outra pessoa, ele não contém esse tipo de... ele não contém esse som, a voz de outra pessoa. Ele deixa limpo e evidente o som da outra pessoa também, mesmo que não o meu. Mas enfim, questões técnicas. Aí é isso, né? Vou consertar, passar aqui nesse vídeo. Deixei um pouquinho explicadinho pra vocês aí o que eu quis falar no primeiro vídeo, que talvez vocês não tenham compreendido. E aí eu botei algumas vendas que saíram, porque eu gosto muito de vídeo de vendas e eu acho que vocês gostam também, porque os vídeos de venda aqui são os vídeos que mais tem visualizações, né? Eu tô devendo pra vocês num vídeo do iFood, né, gente? E aí saiu alguns pedidos, eu consegui gravar, alguns eu não consegui, porque sábado eu tava na produção de quibe, tive que levar minhas crianças em uma festinha, tinha as vendas que eu tava tentando fazer o mais rápido possível pra eu conseguir sair com elas, né? E quando eu voltei ainda fui fazer outras coisas. Enfim, gente, é a vida de verdade, né? Acontecendo. E aí, enfim, é isso. E espero que vocês continuem e permaneçam assistindo aos vídeos. E a gente vai melhorando no que pode, porque o nosso lema é esse, né? Fazer com que tenha e melhorar a cada passo que é dado. Então, beijinhos, até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e de continuar assistindo nossos vídeos para comprar um microfone melhor.